Sede de Deus, conhecidíssima também. Eu, inclusive, dentro de sala, adoro contar essa, porque eu acho bela demais. E também tem um monte de significados. Havia um jovem que queria muito ser aceito por um mestre. História zen, vocês sabem, a maioria delas começa assim. É um discípulo querendo ser aceito por um mestre. Você falou isso, você já falou metade da história. A maioria delas é assim, né? E esse jovem queria ser aceito e ele sabia que quando ele fosse se apresentar para o mestre, a primeira coisa que o mestre ia perguntar: por que você quer ser meu discípulo, meu jovem? Óbvio, né? Vai ser isso que ele vai perguntar. Dependendo da resposta que eu der a essa pergunta, vai ser decidido se você aceita ou não. Então tem que ensaiar bem essa bendita resposta. E aí ele ensaiou. E foi para o frente do espelho, e fez caras e bocas, e procurou essa. Não, essa é boa, essa vai dar. E aí ensaiou, fez aquele teatro, agora eu estou preparado. E vai lá falar com o mestre. Chega lá, o mestre está em meditação. Mestre, pois não, meu jovem, o que eu posso atendê-lo? Sabe o que é? É que eu gostaria de ser seu discípulo. Aí o mestre pensa por um segundo, vira para ele e fala: mas por que você quer ser meu discípulo? É a deixa, né? Ele sabia que ele ia perguntar isso, estava ensaiadinho. Aí ele se imposta, toma uma posição e começa a recitar o script dele. Mestre, eu gostaria de ser seu discípulo porque eu sinto uma sede desesperadora de Deus. Aí o mestre pensa, levanta, começa a caminhar e chama o jovem para acompanhá-lo. O jovem fica animadíssimo, isso deve ter sido sinal de que eu fui aceito, né? Foi bem. Começa a andar atrás dele. Aí o mestre ajoelha na beira de um rio e manda o jovem ajoelhar ao lado dele. Ele, nossa, isso deve ser algum rito de aceitação, o negócio está indo bem. Aí quando ele ajoelha ao lado do mestre, o mestre pega a sua cabeça e enfia dentro do rio. E segura. E ele começa a espernear. E segura. Esses mestres costumam ser fortes. Praticantes de artes marciais, né? E segura, e o jovem está se debatendo, quase se afogando, ele solta o jovem. Que isso? O senhor está querendo me matar? O que o senhor está fazendo? Calma. Me responde só uma coisa. Quando você estava lá embaixo, você sentia sede desesperadora de quê? De ar, mestre, é claro. Pois é, quando você sentia uma sede desesperadora de Deus, tão forte quanto você sentia de ar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Entendem isso? Pode parecer uma loucura para vocês, mas numa certa medida, como filósofos que somos, a gente sabe o que é isso. Numa certa medida, muito tênue, sabemos. O que é, num determinado momento, você não encontrar mais sentido para absolutamente nada, ficar reunindo 2 ou 3 boas razões para levantar da cama e já não encontra mais. Porque a vida é tão repetitiva, tão sem sentido, sem nada de vertical, nada de luminoso, nada de digno. Sempre a mesma coisa, aquele abatimento terrível que bate no idealista antes que ele descubra um sentido de vida mais vertical, antes que ele descubra um sentido de vida mais filosófico. É como uma esterilidade, um deserto absoluto. E aí entraria um conto de fada muito bonito, né, que é Rapunzel. Lembram quando o príncipe, para quem conhece histórias infantis, para quem teve infância, quando o príncipe é jogado da torre pela bruxa que fica cego, ou seja, a cegueira do espírito, a Rapunzel é jogada num deserto e ela tem que procurar, até que ela se torne novamente digna de recuperar a sua visão espiritual. A alma humana, Rapunzel, quando ela não encontra nada de espiritual, quando seu espírito está cego, ela se sente num deserto. Absolutamente sem perspectivas, é como se fosse uma asfixia realmente. É uma falta de ar, de motivação para continuar vivendo. Quando isso chega a um nível de angústia tal que a vida já não tem mais nenhum sentido se não for vertical e luminoso, bom, esse era o momento que esse discípulo estaria preparado. Um pouco dessa sede, porque o que está lá na frente também está aqui. Lembro sempre a vocês isso. É uma tradição também budista, muito interessante. Nós temos um grupo de leitura aqui na quarta-feira na escola e um dos livros que a gente leu, alguns que estão aqui inclusive participaram disso, foi um livro muito bonito que conta a vida de Buda, que é A Luz da Ásia. E uma passagem desse livro, o Buda já iluminado fala sobre isso, que aquilo que encontra raízes no passado, porque senão não teria como brotar aqui. E aquilo que será no futuro encontra raízes no presente, entende? Ainda que a nossa sede não seja desesperadora como a de um sábio, mas uma sede de verticalidade, de luz, está presente desde o início do despertar da filosofia. É muito bonita essa passagem da Luz da Ásia, que Buda, depois de iluminado, depois de muito andar pelo mundo, ele volta exatamente à cidade onde nasceu
onde vivia o seu pai, a sua esposa, que ficou para trás, e Yasodhara, e ambos se tornam seus discípulos. E aí, quando ele estava conversando com os seus discípulos, fazendo um sermão, eles perguntam: mestre, como foi para o senhor poder tornar sua discípula sua própria esposa? E aí ele fala: olha, há várias encarnações atrás, eu era um pescador de pérolas e Yasodhara era minha esposa. E nós éramos muito pobres. E na região em que vivíamos, não havia mais recursos, então eu me afastei para tentar encontrar uma pérola que pudesse resgatar-nos da nossa miséria. E Yasodhara ficou me esperando. Quando eu cheguei, havia tido uma grande seca naquela região e era uma fome terrível. Eu encontrei uma pérola enorme, digna de um rei, e voltei com ela para casa para presentear a minha esposa e resgatar-nos da nossa miséria. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei ela agonizando, morrendo de fome. Aí eu peguei aquela pérola grandiosa, digna de um rei que eu tinha encontrado, e saí às ruas, perguntando quem trocaria aquela pérola por um prato de comida. E consegui um prato de comida que resgatou a vida de Yasodhara. Aquilo que eu fiz naquela vida, eu acabei de fazer agora. Eu entreguei todas as riquezas, todo o luxo da minha vida, a pérola da minha vida, para encontrar alimento para Yasodhara e salvar a vida espiritual dela. Eu simplesmente realizei na sua última dimensão aquilo que eu já vinha ensaiando há várias encarnações. Porque aquilo que é não pode deixar de ter estado sempre presente em semente no passado. Entendem? Essa sede desesperadora de Deus. Bom, no presente ela já está aqui. Aquela necessidade profunda de um sentido de vida que dê para a gente um pouco mais de luz, que nos justifique mais a nossa existência, que faça com que as coisas passem a ter mais sentido. Então, aquilo que foi tem que encontrar sementes, aquilo que é tem que encontrar sementes no passado, aquilo que será tem que encontrar sementes no presente.